Hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. Por que estudar tabela periódica? É muito importante na química a gente entender a tabela periódica, porque ela facilita muito a vida da gente em qualquer prova, principalmente nas provas de ensino médio, né? Principalmente no Enem. Então a tabela periódica foi organizada por Dmitry Mendeleev, que era um russo professor primário de ensino fundamental. Então ele, organizando os elementos, ele descobriu que os elementos seguiam uma certa periodicidade através do número de massa. Então, através dessa organização, dessa simples organização, ele pôde prever a existência de vários outros elementos que na época não se conhecia. E depois, com o tempo, foi se comprovado que ele tinha razão. Então, Mendeleev, ele viu essa periodicidade e montou a primeira tabela periódica dos elementos químicos. Porém, em 1913, que Moseley descobriu o número atômico e aí a tabela passou a ser organizada através do número atômico, porém no sentido crescente também de número atômico. Se você pegar a tabela periódica e olhar, você vê que vai de 1 até o 118, se eu não me engano, nessa ordem. Então, aqui está um exemplo de vários tipos de modelos de tabela periódica, porém o modelo mais conhecido hoje é esse aqui, né? A tabela periódica está organizada em família ou grupo, que são essas linhas verticais, e período, que são as linhas horizontais. Período de 1 a 7 e famílias, que vai de 1 até 18. Então, antigamente as tabelas que eram usadas, ela era identificada assim, 1A, 2A, 3A e assim sucessivamente. Então, esse modelo foi atualizado pela IUPAC e agora nós usamos apenas as tabelas que está organizada de 1 até 18. As famílias estão organizadas de 1 até 18. Então, a tabela periódica, quando você pega ela, você pode observar que ela está dividida nessas 4 letras, S, P, D e F. Então, quem é a S? S é o que? Os metais alcalinos e alcalinos terrosos. D são os metais de transição. P são o que? Halogênios, calcogênios, grupo do boro e etc. E aqui são as famílias dos lantanídeos e actinídeos, que é o F. Lembre-se que essas duas famílias, ela se encontra aqui na tabela periódica. Ela está aqui a nível só de organização. Então, essas letrinhas vêm do inglês. S, Sharp, P, Principal, D, Diffuse, F, Fundamental. Aqui está identificado cada grupo da tabela periódica: metais alcalinos, alcalinos terrosos, elementos de transição, grupo do boro, do carbono, nitrogênio, calcogênios, halogênios e gás nobre. Essa aqui já está atualizada de acordo com a IUPAC, que vai de 1 até 18. Então tem algumas propriedades periódicas dos elementos, que é o que? Número quântico principal, que é o que? De 1 até 7. Raio atômico e iônico, a gente vai falar mais à frente. Energia de ionização ou potencial de ionização, e também eletronegatividade ou afinidade eletrônica. Então, a tabela, ela tem essa característica, né? O raio atômico e iônico, nas famílias, ele aumenta o raio atômico de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. Sempre que você pegar uma tabela periódica e for olhar, lembre-se sempre dessa característica. O raio atômico ou iônico, ele sempre cresce de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos. E aqui está um exemplo. Aqui vamos falar um pouco da energia de ionização ou potencial de ionização. A energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo neutro isolado no estado gasoso. Esse átomo precisa estar no estado gasoso. Então, quando você fornece uma certa quantidade de energia àquele átomo, ele libera aquele elétron. Então, essa energia que você oferece para
retirar um elétron de um átomo no estado gasoso, que é a energia de ionização, e ela cresce nesse sentido na tabela periódica. Aqui a gente vai falar da eletronegatividade ou afinidade eletrônica, né? É a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso quando recebe um elétron originando um ânion, ou seja, o átomo ele recebe aquele elétron e libera uma energia, que é também chamado de afinidade eletrônica. Então o átomo recebe o elétron, libera aquela energia. Então os elementos, principalmente os halogênios, que são os mais eletronegativos, ou seja, são aqueles átomos que têm a maior tendência de receber elétron. Eles são mais estáveis para suportar uma carga negativa. E a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. A eletropositividade é a tendência de um átomo de perder elétrons numa ligação química. A partir dessa perda são formados cátions. Os cátions são íons, átomos eletrizados que têm mais prótons do que elétrons, ou seja, ele perde elétron. Lembre-se que o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quando o átomo perde um elétron, ele fica positivo, porque o número de prótons dele vai ser maior do que o número de elétrons. E o caráter metálico é o quê? É a propriedade periódica que relaciona a tendência de um átomo em perder um elétron. Quanto maior facilidade ele tem de perder esse elétron, maior será o caráter metálico desse elemento, e esse é o sentido de crescimento da eletropositividade e do caráter metálico. Aqui a gente fala da densidade eletrônica, né, que tem a ver com ponto de fusão e de ebulição. Então os elementos mais densos são os metais de transição, aqueles que se encontram no meio da tabela periódica, né? São esses elementos mais densos, logo eles têm maiores pontos de fusão, maiores pontos de ebulição. E aqui está um exemplo onde você vai ver na tabela periódica os elementos mais reativos. Os mais reativos se encontram aqui, ó, nessa parte da tabela periódica, que tem também os maiores números atômicos. Na parte dos metais, esses são os mais reativos, e na parte dos ametais eles se encontram aqui, ó, são os mais reativos, que os ametais que têm maior tendência de receber elétrons, e esse aqui tem maior tendência de perder, né, maior caráter metálico. São esses elementos na tabela periódica. E aqui está um exemplo da tabela periódica atual. E aqui eu estou indicando quais são os elementos mais reativos na tabela periódica. Sempre que você vir uma tabela periódica, nessa parte aqui à esquerda, na parte de baixo, são os metais mais reativos, ou seja, que ele tem maior tendência de perder elétrons. E na parte direita, na parte de cima, que são os ametais, os mais reativos, que têm maior tendência em ganhar elétrons.